noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quinta-feira da Semana da Paixão. Vocês são todos muito bem-vindos. Vamos chegar. A casa é nossa. Opa, o pessoal tá chegando aí. A Érica Rezende, que é minha prima. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda, viu? A Silvana, nossa irmã Viviane. Boa noite, Silvana. Também a Cibele, Sandra. Sejam muito bem-vindos, viu? Para a nossa quinta-feira da Semana da Paixão. Nós vamos para as próximas reflexões. Boa noite, Cibele. Luciano e Adilson também estão chegando aí. José Carlos Rodrigues entrou. O José Carlos eu acho que é meu colega de Bel. Pastor José Carlos, lá de Presidente Prudente. Seja bem-vindo, meu amor. Meu irmão, meu amor também, né? Amor de irmão. A Stephanie chegou aí também. Eu sou Antônio José de Moraes. A Luciana tá aí também. Sejam bem-vindos aí para nossa transmissão. Vai compartilhando, vê esse link, manda aí para os seus amigos, marque eles nos comentários, divulgue essa mensagem. Nós estamos numa semana tão importante da nossa fé, que é a semana onde nós lembramos a obra de Jesus Cristo, nós lembramos o seu sacrifício, nós lembramos a sua vitória sobre a morte, que nos dá a vida eterna. Está aí também chegando Fernando Amaral Vieira. Fernando, seja bem-vindo. A nossa irmã Zeli, a Priscila. Boa noite, Priscila. Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Enquanto o pessoal está chegando aí, vamos cantar uma canção. Enquanto o pessoal acaba de conectar com a gente para caminhar aqui, a gente louva a Jesus. Vamos lá? Eu tenho escolhido músicas que a gente canta aqui na igreja e, assim, são músicas fáceis, né? E que muito provavelmente você conheça também, porque a gente quer que você cante aí onde você estiver, que você louve Jesus junto com a gente. E essa canção diz assim: luz do mundo viesse à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Louve a Jesus aí. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos dá. Ó Deus, por podermos louvar o Teu santo nome, louvarmos Jesus, o Filho, poder, Senhor, dizer que o Senhor é amável, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso para nós, porque nós nunca saberemos o preço que foi pago na cruz, porque o Senhor pagou em nosso lugar. Essa experiência, Senhor Jesus, nós nunca precisaremos ter. A condenação nunca precisará chegar até nós, porque o Senhor se colocou no nosso lugar e morreu a nossa morte. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te adoramos nesta noite. Nós nos rendemos aqui aos Teus pés para reconhecer, ó Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor, ó Deus, é o nosso libertador, que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o Senhor, ó Deus, é o Cordeiro Pascal que entregou a sua vida por completo em favor das nossas vidas. Receba a nossa adoração, Senhor Jesus, e é em Teu nome que nós separamos esse tempo e consagramos ele ao Senhor. É no Teu nome. Amém. Amém. Eu quero dar boa noite ao pessoal que está chegando aí. Boa noite aí para a Carmen Menossi, que está com a gente, a Vanessa Boroto, a Zeli dando boa noite aqui. Boa noite, Zeli. O senhor José Alves, ele diz, boa noite, pastor, que a paz de Jesus esteja convosco, amém, amém, que esteja com o senhor aí também, senhor José. A Rosângela está com a gente, também a Sueli, a nossa irmã Fátima, a Milena, lá de Casa Branca, o Gabriel Oliveira, a Daliane, isso mesmo, isso, pastor Zé Carlos, é isso mesmo, né, meu irmão? Coisa boa, que bom que você está aí acompanhando com a gente. A dona Cecília, o Gustavo, a Josi, dona Wanda, boa noite, louvado seja Deus. A Josi, graça e paz, irmãos, graça e paz, Josi. E é isso aí, vamos louvar a Deus juntos, né? Que maravilha poder adorar o nosso Deus, adorar Jesus, poder celebrar Ele nessa semana tão especial. Aproveita aí para você compartilhar esse vídeo, aproveite também aí nos comentários para você colocar seu pedido de oração, que daqui a pouco, depois da mensagem, nós vamos orar pela sua vida, pelo seu pedido, tá bom? Se o som estiver baixo, nós estamos passando o recadinho todos os dias, o pessoal colocar o fone de ouvido ou assistir na TV, que aí você vai ter uma audição aí, vai poder acompanhar melhor, tá bom? Olha, quem gosta de hinos, quem gosta de músicas cristãs clássicas, vai gostar desse hino agora. No Inário Novo Cântico, o número dele é 147. Agora, mesmo quem não tem muita tradição de cânticos antigos, vai gostar e vai saber que música é, que cântico é, porque isso aí é um clássico, hein? Isso aí, eu me lembro das igrejas evangélicas próximas da minha casa, quando eu morava em Campos Altos, cantando esse hino em alta voz, e diz assim: Quando
quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. O refrão todos sabem, hein? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nesta semana, nós somos tentados a pensar que Jesus foi vencido, não é? Somos tentados a pensar num Jesus fraquinho, caquético, pregado numa cruz e que é digno de pena. Pois eu quero te dizer que a Bíblia, lá em Apocalipse, ela não revela para nós um Senhor Jesus fraco, machucado, pequeno, ameaçado. Pelo contrário, apresenta para nós o Senhor Jesus em toda a sua glória, poder, como Rei e como Senhor de toda a história. Esta semana não é a semana do fracasso de Jesus, não é a semana simplesmente de pensar assim, um sofrimento de Jesus. Tem sofrimento? Tem sim, mas o término dessa semana é com uma vitória triunfante. Por isso que Jesus Cristo, nós podemos celebrá-lo como aquele que venceu o mundo. E ele diz para os seus discípulos assim: no mundo tendes aflição, mas tenham um bom ânimo, não desanimem. Eu venci o mundo. Por isso a gente canta um refrão como esse. Você pode cantar comigo de novo? Vamos lá? O refrão? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Lá em Apocalipse diz que Jesus vem montado num cavalo branco. Sabe por quê? Porque o rei que voltava para a cidade montado num cavalo branco, o símbolo disso era que o rei foi para a guerra, venceu a guerra e voltou vitorioso. Por isso o Apocalipse diz que Jesus virá montado num cavalo branco como um verdadeiro Senhor, Rei vitorioso que Ele é. E é por isso que nós adoramos Ele, é por isso que nós celebramos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. E como a gente gosta muito de dizer que Jesus é o Rei, não é? Rei, olha que coisa maravilhosa. Ah, meu Deus. Se ele é rei, ele é dono, não é? Se ele é rei, ele é soberano. Se ele é rei, ele é senhor. E se isso é verdade na sua vida, ele é o dono da sua vida. Tudo. Tudo que tem eu te dou, Senhor Jesus. Porque tudo me deste lá naquela cruz. É o que diz essa canção. Quanto amor entregou, quanto sangue derramou, deu-me um coração novo.
novo coração, nova vida me deu. Quanta dor ele sofreu e na cruz ele morreu, mas ressuscitou, para o céu voltou e no trono está. És o Rei, sobre a terra, Senhor. O brilho da tua coroa é como o sol, ilumina o meu coração. És o Rei, e tudo que tenho eu te dou, pois tudo já deste por mim naquela cruz. Minha história um rumo tomou. És meu Rei, és meu Rei. Quanto amor entregou, quanto sangue derramou, deu-me um coração, novo coração, nova vida me deu. Quanta dor ele sofreu e na cruz ele morreu, mas ressuscitou, para o céu voltou e no trono está. És o Rei, e sobre a terra, Senhor. O brilho da tua coroa é como o sol, ilumina o meu coração. És o Rei, e tudo que tenho eu te dou, pois tudo já deste por mim naquela cruz. Minha história um rumo tomou. És o Rei, e sobre a terra, Senhor. O brilho da tua coroa é como o sol, ilumina o meu coração. És meu Rei, e tudo que tenho eu te dou, pois tudo já deste por mim naquela cruz. Minha história um rumo tomou. És meu Rei, és meu Rei. Jesus é o seu Rei? Jesus é o dono da sua vida? Que maravilha! Porque diz a Bíblia que quando nós perdemos, nós acabamos de ganhar. Significa que quando nós entregamos a nossa vida para aquele que morreu por nós, ao invés de perder, nós estamos ganhando. Porque diz a palavra de Deus e a lógica do reino de Deus, que aquele que perde a sua vida, ganha-la-á. Mas aquele que quiser viver a sua própria vida, perdê-la-á. O que a Bíblia está querendo dizer é que, se Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós devemos viver para aquele que por nós morreu e nos dá vida eterna. Dessa forma, tudo que nós temos pertence a Jesus. Nós somos dele, nós somos comprados com seu sangue. Nós não somos alcançados pela morte, nós não somos alcançados pela condenação eterna, porque Jesus, que é o Cordeiro de Deus, colocou seu sangue sobre nós. E aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra nesta vida, terá a vida eterna. Ressuscitará dos mortos, quando aquele Jesus triunfante, montado no seu cavalo branco, virá para buscar a sua igreja. Amém? Eu creio nessa palavra, eu creio nessas promessas, eu sou um cristão. E se você também é um cristão, a promessa de Deus para a sua vida em Cristo Jesus é vida eterna. Aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós somos herdeiros juntamente com Jesus. Isso é maravilhoso. E eu peço a Deus que nessa hora te dê um novo coração,
te dê um coração igual ao de Jesus, que você se entregue sem reservas para Ele. É tempo disso, é tempo de buscar o Senhor e pedir que Ele transforme o nosso coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Senhor Jesus. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor nosso, Rei das nossas vidas. Tira esse nosso coração de pedra e coloca dentro de nós, Senhor, um coração de carne. Encha-nos com teu Espírito Santo. Ó Deus, nos convença do nosso pecado, da justiça, do juízo, para que a gente se arrependa e se converta dos maus caminhos. Nós queremos nesses dias, Deus, de meditação, de reflexão, da semana da paixão e também das provações que nós estamos vivendo esses dias. Nós queremos sair de tudo isso, Senhor, nova criatura, com uma cabeça diferente, com sentimentos diferentes, para com o Senhor, também para com os nossos irmãos, ó Deus. E, sobretudo, uma cabeça diferente para nós mesmos, ó Deus, que possamos olhar para nós como quem realmente somos, pecadores que carecem da graça, mas ao mesmo tempo filhos amados do Senhor. Em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós vamos ler a Tua palavra.
nós vamos meditar nela. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que o Senhor enche o nosso coração da verdadeira fé, a fé da Bíblia, a fé no Cristo, no único e suficiente Salvador. E é no nome dele, Senhor, que nós oramos. Amém. Muito bem, muito bem. Você pode buscar a sua Bíblia, ou você já está com sua Bíblia na mão. Enquanto você busca a sua Bíblia, deixa eu dar um alô para o pessoal aqui. A Jéssica Jimenez chegou, a Francisca, a Aline, também, aí eles dão aqui boa noite, né? Boa noite, irmãos. A Jéssica diz, boa noite, Anderson, Deus abençoe. Amém, Jéssica, obrigado. Eliette está com a gente, a Paula Ribeiro, Tiago Souza. Ei, Tiago, que beleza você aqui com a gente, meu irmão. Fico feliz demais da conta. A Sueli pede oração aqui para o tio Domício, para a tia Gersina e todos os familiares em Guarulhos. Vamos orar por eles. A Sandra Riberti está com a gente também. A Jéssica, lembro da IPB do Desterro em Casa Branca, que bacana. Também, eu tenho um carinho enorme por aquela igreja abençoada. Está com a gente também a Clara, o presbítero Marco, nosso irmão Aguinaldo, a Ângela, a Tânia, Maria Carolina está com a gente. A Ângela, cheguei, boa noite a todos. Chegou chegando, né, Ângela? Coisa boa. Letícia, Luiz Donizete, Vanessa Silva, que dá boa noite aqui pra gente. O Fabrício, ô Fabrício, que bacana. O Fabrício também é meu parente, né, Fabrício? Não tão próximo, mas não é? Tá lá em Sacramento, que Deus te abençoe, você e sua família. A dona Regina Gaspar tá com a gente também. O Carlos Norato, a Eliane Lopes, Thaís Melo, que está sempre com a gente. O Vaguinho, meu colega de Ibel. A Priscila Melo, o Igor. Rosilei, coisa boa. Gente, fica à vontade, peça a sua oração aí e nós vamos partir para a nossa meditação. Você já pegou sua Bíblia? Já? Depois a gente canta mais. Agora vamos para a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Você pode ir lá? Marcos, capítulo 14. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler esses textos do capítulo 14 a partir do versículo 12. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Nós temos conversado esses dias, gente, sobre a Semana da Paixão e os acontecimentos dessa semana, não é? Cada dia, segundo o Evangelho de Marcos, lembre isso é importante, tá? Porque se você ler essa Semana da Paixão em outros evangelhos, você vai encontrar esses acontecimentos e outros acontecimentos mais. Nós optamos pelo Evangelho de Marcos porque ele é um pouco mais sucinto e os acontecimentos dessa semana são numerosos, né? Então, a gente está caminhando aqui pensando dia a dia na perspectiva do evangelista Marcos. E, logicamente, nós começamos lá do domingo, no capítulo 11, que tradicionalmente é conhecido como Domingo de Ramos, que diz a respeito à entrada triunfal de Jesus, quando ele entra montado num jumentinho, mas ele é recebido com pompa de rei, porque ele de fato é o rei dos humildes, ele é o rei do povo de Deus, é o próprio Deus encarnado que vem para a nossa salvação, não é? Depois, na segunda-feira, tem um acontecimento quando eles estão saindo de Betânia, onde Jesus estava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles saem de Betânia rumo a Jerusalém e nesse caminho Jesus encontra uma figueira sem fruto e essa figueira então é amaldiçoada, como a expressão de uma fé sem fruto. E quando Jesus chega no templo, ele encontra um monte de gente vendendo um monte de coisa lá na porta do templo, aqueles cambistas, vendedores, e Jesus bota todo mundo para correr e diz, aqui não é lugar de vender coisas, aqui é a casa do Pai, é casa de oração. Na terça-feira, lá do capítulo 11 até o capítulo 13, nós vimos que a figueira que Jesus amaldiçoou no dia anterior, ela agora está completamente seca, e Jesus dá aqui uma lição de fé. Depois ele chegando no templo, confirma sua autoridade, porque aqueles líderes religiosos chegam questionando Jesus e dizendo, com que autoridade fazes essas coisas? E Jesus então mostra diante deles, através de várias respostas e perguntas, que ele é o verdadeiro mestre, ele é a verdadeira autoridade, e do restante ali daqueles religiosos, eles não passavam de hipócritas.
E também Jesus vai até o Monte das Oliveiras com os discípulos e ali ele fala do pequeno apocalipse, ou uma versão reduzida ou mini da profecia com relação aos últimos tempos e à vinda do Filho do Homem. Na quarta-feira nós vimos que surge o plano para matar Jesus. Aqueles religiosos que tomaram um baita prejuízo quando Jesus botou os vendedores para correr do templo, eles começam a tramar uma forma de tirar a vida de Jesus. Estando ali em Betânia, acontece também aquela cena linda em que Maria derrama perfume preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus, já preparando Jesus para o seu sacrifício. E também em seguida conta para nós que Judas procura os religiosos e faz ali um pacto, um trato para trair Jesus. Então agora estamos nos acontecimentos da quinta-feira, isso mesmo, e é um dia que rendeu, hein, gente? Para você ter noção, está dentro do capítulo 14, mas é do versículo 12 até o versículo 72. Você tem noção como que esse dia rendeu? E assim, cada pedacinho dessa história é muito importante para a gente hoje. Então eu vou pedir sua atenção, fique ligado aí na Bíblia, que nós já vamos partir para o primeiro acontecimento. Aqui na quinta-feira nós temos o que podemos dizer assim, que podemos chamar de princípio do fim. Exatamente. Quinta-feira, aí já começam os acontecimentos que vão marcar, né, o sacrifício de Jesus. A sua prisão, condenação e sacrifício. No versículo 12 até o 16, você pode ver aí na sua Bíblia, Jesus come a Páscoa com seus discípulos. Eles preparam a Páscoa. E diz assim o texto: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Olha que história curiosa. Jesus já desejou, ele vai falar isso lá no Evangelho de João, que ele já desejava há muito tempo comer a Páscoa com seus discípulos. Ele dá a ordem que os seus discípulos entrem em Jerusalém e lá eles vão encontrar um homem carregando um cântaro d'água. Era para esses homens seguirem, era para os seus discípulos seguirem esse homem, e eles iam entrar num determinado prédio lá, num determinado chamado cenáculo, e ali eles encontrariam o dono daquele lugar, e eles deveriam perguntar: onde o mestre vai comer a Páscoa com seus discípulos? E tudo estará encaminhado. Eles fizeram isso, e exatamente como Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Olha que coisa curiosa, não é? Esse é Jesus, ele é Deus, ele sabe e dirige todas as coisas. Seus discípulos vão a Jerusalém, encontram um homem carregando água, seguem esse homem que direciona eles até o cenáculo. Chegando no cenáculo, eles simplesmente dizem: onde nós vamos comer a Páscoa com Jesus? E ali já estava tudo preparado, porque certamente Deus já havia preparado o caminho. E o que era então comer a Páscoa com seus discípulos? O que significava isso? A Páscoa era uma festa judaica, muito simbólica, porque remontava ao tempo de quando eles saíram do Egito, que eles eram escravos no Egito, e a 10ª praga que Deus enviou para libertar seu povo da escravidão e conduzi-los até Canaã, a terra prometida, a última praga que convenceu o faraó a libertá-los foi que, naquela noite, passou o anjo da morte e todo primogênito de homens e animais morreram, aqueles que não tinham sangue do cordeiro sobre o umbral da porta. Mas as pessoas que mataram o cordeiro, assaram o cordeiro, comeram o cordeiro, passaram o sangue no umbral da porta, comeram pães asmos, que era o pão da pressa, porque eles tinham que ir embora logo, e comeram ervas amargas, que simbolizavam o tempo amargo que eles passaram no Egito como escravos. Quem assim o fizesse não seria tocado pelo anjo da morte. Então, todos os anos, os judeus lembravam e lembram da Páscoa como a festa da passagem. Ou seja, quando o anjo da morte passou e não feriu nenhum dos filhos de Israel, dos hebreus,
pelo simples fato de terem sobre a porta o sangue de um cordeiro. Ou seja, o cordeiro, o sangue do cordeiro, salvou os primogênitos da morte. Esse era o símbolo, então, da festa da Páscoa, da passagem ou da libertação. E Jesus, então, realiza sua obra, e o curioso é que Jesus escolhe dar a sua vida por nós, derramar o seu sangue, justamente na festa da Páscoa, no período pascal, para nos deixar claro que Ele é o libertador, Ele é aquele que livra seu povo da morte eterna. E aí o texto continua, agora do versículo 17 até o 31, os acontecimentos aqui são no cenáculo, aquele lugar que os discípulos prepararam para comerem a Páscoa. Então, à noite, Jesus e os seus discípulos foram até aquele lugar e ali foram comer a Páscoa. E algumas coisas importantes acontecem lá. E a primeira dessas coisas é que o traidor é indicado. Olha só o que diz o texto. Ao cair da tarde foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Olha que situação, está ali Jesus sentado à mesa com seus discípulos. Naquele tempo as mesas eram baixinhas, eles sentavam no chão, geralmente num tapete, e a mesa pequena, então um ficava sempre ali do ladinho do outro. E diz o texto bíblico que Jesus anuncia que um dentre os 12 que estavam ali o trairia. E eles ficam tristes, né? Os 12, pelo menos os 11, né? Ficam tristes e perguntam: acaso sou eu, Senhor? Sou eu? Sou eu? E aí Jesus, quando vai pegar do pão, acredito eu que é do pão, mas ele vai pegar ali o que eles estão comendo, e então ele diz: é aquele que mete a mão comigo no prato. Ficou claro ali quem era. Claramente Judas, não é? Em outros evangelhos vai dizer que ele vai embora, né? Ele já parte. O inimigo, o espírito maligno se apossa dele e ele corre então para cumprir aquilo que estava escrito, que é entregar Jesus para ser preso, condenado injustamente e morto pelos nossos pecados. Jesus diz assim: está escrito, não tem como ser diferente, vai ter um traidor, mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Melhor, grave essa frase, melhor não haver nascido. Melhor se Judas sequer tivesse existido. E também ali Jesus institui o sacramento da Santa Ceia, da comunhão. Ali Jesus, a partir do versículo 22 até o 26, diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui acontece algo extraordinário para nós cristãos. Jesus dá um novo significado para a Páscoa. Os elementos da Páscoa até aquele momento, segundo a tradição judaica, era o cordeiro assado, os pães asmos, né, que é o pão sem fermento, e as ervas amargas. O cordeiro simbolizando o cordeiro do sacrifício. O pão asmo simbolizando a pressa, porque eles teriam que ir embora logo do Egito, eles teriam que sair logo. E as ervas amargas, que simbolizavam o período amargo que eles viveram ali de 430 anos no Egito como escravos. E aí, agora Jesus dá um novo significado para a Páscoa. E ele revela para nós que a Páscoa é ele mesmo. Porque agora ele nos deixa claro que aquele cordeiro, aquele símbolo do Antigo Testamento, o cordeiro que com seu sangue, passado no umbral da porta, livrou os primogênitos de Israel da morte,
Agora esse cordeiro é o próprio Jesus. Ele deixa claro, olha, tomem, ele deu graças e deu o pão dizendo, este pão é o meu corpo que eu dou em favor de vós. Tomem este cálice, ele é o sangue da nova aliança no meu sangue. Tomem dele todos e nós teremos uma nova aliança. O que Jesus está dizendo é que agora a marca que salva, a marca que nos livra da morte e da condenação é o seu corpo e é o seu sangue entregue em favor de nós. Por isso, esse sacramento, como é uma ordenança, a palavra sacramento significa ordenança. Esse sacramento é instituído na religião cristã e esse sacramento simboliza a nossa união misteriosa, a nossa união espiritual com Cristo, quando nós tomamos parte do seu corpo e do seu sangue. Nós fazemos isso em memória, de uma maneira simbólica, mas nós sabemos que o Cristo espiritual e real está entre nós quando nós participamos desse momento extraordinário e sublime da comunhão cristã. Não é? Isso nós almejamos fazer e queremos fazer o quanto antes, né? Quando a nossa igreja estiver reunida de novo, quando passar esse período de quarentena, uma das primeiras coisas que faremos é poder tomar a Santa Ceia, todos juntos, na mesa de Jesus, tomando parte do seu corpo e do seu sangue. Os acontecimentos do cenáculo, então, acabam. Percebam, nós falamos primeiro que os discípulos são chamados para preparar a Páscoa. Eles vão até Jerusalém e preparam a Páscoa. No fim do dia, eles vão até o cenáculo em Jerusalém, Jesus e seus discípulos, e ali eles vão comer a Páscoa, onde o traidor é indicado e Jesus institui o sacramento da ceia. Agora, terminada a Santa Ceia, e nessa ceia aconteceram muitas coisas, viu? Que outros evangelhos vão contar. Por exemplo, é nessa ceia que Jesus anuncia a vinda do Consolador, que está registrado lá em João, a partir do capítulo 14. É nessa Santa Ceia que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, percebe? Então um monte de outras coisas acontecem, mas o evangelista Marcos quis destacar, registrar para nós esses aqui que nós acabamos de falar, ok? A partir do versículo 27, nós temos os acontecimentos do Monte das Oliveiras. Terminada a ceia, Jesus sai com seus discípulos e vão até um monte que ficava ao lado de Jerusalém, de onde eles conseguiam ver o templo, e ali Jesus se retira com os discípulos e algumas coisas importantes acontecem lá. A primeira coisa importante que acontece ali no Monte das Oliveiras é que Pedro é avisado que trairia Jesus. Preste atenção, diz assim, a partir do versículo 27. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Olha que coisa interessante. Jesus, quando chega no Monte das Oliveiras, diz para os seus discípulos assim, vocês vão se escandalizar com as coisas que vão acontecer nesta noite. Escandalizar ali é fugir, é se assustar, é se horrorizar de uma maneira a fugir dali. E isso acontece, justamente. Jesus, quando é preso, seus discípulos fogem, mas ali eles querem mostrar que são bons, que são leais. Pedro, principalmente. Lembra que eu disse esses dias que Pedro era o falastrão? Ele falava mais que a boca? Ele não pensava direito naquilo que dizia? Pois é, ele foi o primeiro a dizer assim, Jesus, eu jamais te negarei. Jesus, eu jamais te deixarei. E ele diz que, aí Jesus responde, nesta mesma noite você vai me negar, meu querido. Outros mais dos seus discípulos disseram junto com Pedro, se for preciso até morreremos com o Senhor. Foi só Jesus ser preso, todo mundo fugiu, né? Saiu correndo. E Pedro, nós vamos ver adiante, que acontece com ele exatamente o que Jesus disse, não é? Outro acontecimento importante lá no Monte das Oliveiras é que Jesus, em angústia, ora e os seus discípulos, infelizmente, não acompanham. Eles ficam prostrados. Olha o que diz a partir do versículo 32 até o 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos,
Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha que cena emblemática. Jesus vai até o jardim, ali no Getsêmani, no mesmo monte, e Jesus vai orar. Ele leva seus discípulos, mas chama para mais perto, em especial Pedro, Tiago e João, que são seus discípulos da intimidade. E Jesus pede para eles: vigiem comigo. Vigiar estejam em oração comigo. Eu vou um pouco mais para frente, ali eu vou falar com o Pai, mas estejam aí em oração. Porque Jesus sabia, mesmo sendo ele 100% Deus, ele também era e é 100% homem. E como ser humano, ele também sentia dores, sentia medo, sentia angústias. Inclusive outros evangelhos vão dizer para nós que Jesus sua sangue de tamanha angústia. Deus Pai envia para ele um anjo para consolá-lo, tamanho pavor que ele estava em face de ter que enfrentar aquele momento. E aquele momento era angustiante para Jesus, não especialmente por causa das dores físicas, de morrer pregado na cruz, que era a pior morte possível para um ser humano. Mas Jesus tinha angústia porque ali ele ia enfrentar a ira, o cálice da ira de Deus, o castigo do pecado de todos nós seria derramado ali sobre ele. Nós não temos dimensão do sofrimento que Jesus teve que enfrentar ali naquele momento. Mas enquanto Jesus orava, falando com o Pai: tudo te é possível, Senhor. Se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Quando Jesus termina essa oração, vai até os seus discípulos, aqueles mesmos que disseram que com Jesus até morreriam. Pois é, não aguentaram orar nem uma hora. Não aguentaram ficar atentos e vigiar sequer uma hora. Ali já havia um prenúncio claro de que aqueles discípulos não eram confiáveis, para proteger Jesus. Nem era essa a intenção do próprio Deus. Ele faz isso uma vez, faz isso duas vezes. Na terceira vez, Jesus retorna e eles estão dormindo. Jesus os repreende dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele diz: levantem-se, vamos, porque o traidor está chegando. E ali naquele cenário, mal acabou de falar, Jesus ainda estava dizendo que o traidor estava chegando e realmente chegou. Judas chegou acompanhado de vários religiosos e dos guardas. Diz o texto no versículo 43, e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Olha que cinismo, presta atenção nesse cinismo. Veio Judas junto com essa turba, com porretes e espada para prender Jesus, e Judas combina uma senha com esse pessoal. Aquele sujeito que eu beijar é Jesus, pode prender. E ele chega e diz: mestre, e dá um beijo em Jesus. Olha, os traidores são cínicos, não é? Que situação. E diz o texto, a partir do 46, então lhe deitaram as mãos e o prenderam, ou seja, agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha.
Alguns estudiosos, e a Bíblia inclusive vai dizer que esse foi Pedro. Pedro saca a espada e corta a orelha desse guarda aí do sumo sacerdote. Disse-lhes Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Cumpriu aqui o que Jesus havia dito. Jesus diz para eles assim: por que vocês estão me pegando desse jeito? Vocês estão trazendo aí espadas e porretes, como se eu fosse um salteador, ou seja, um bandido? Todos os dias eu estive com vocês lá no templo, todos os dias desta semana eu estive lá no templo, os chefes de vocês me viram lá, conversaram comigo, por que não me prenderam lá e vieram me prender aqui como se eu fosse um ladrão? E aí diz o texto bíblico que naquela hora levam Jesus preso e todos os seus discípulos, como ele havia dito, fugiram. Eles disseram há pouco que até morreriam com Jesus, né? E aqui eles fugiram. Os versículos 51 e 52 é muito interessante porque vai falar para nós a respeito de um jovem muito misterioso. Diz assim: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esse jovem aqui é extremamente misterioso, ele aparece dentro dessa cena. Jesus está sendo preso ali no jardim e um jovem que está ali apenas enrolado num lençol, é visto, eles tentam prender esse jovem também, puxam o lençol, o jovem está sem roupa e ele foge desnudo, diz o texto, não é? Alguns estudiosos vão dizer para nós que esse jovem só pode ser João Marcos, que é o próprio autor desse livro, para registrar que essa história, ele não conta de que alguém contou para ele, né, como se alguém tivesse contado para ele, mas ele conta como testemunha ocular. E ele se coloca dentro da história aqui como um jovem que acompanhou. Muito provavelmente, alguns textos, né, alguns historiadores vão dizer que João Marcos percebeu, possivelmente era caminho de onde ele morava, alguma coisa assim, ele percebeu toda aquela turba passando, indo prender alguém, né? E ele segue esse pessoal. E quando chega no determinado lugar, era a prisão de Jesus. Só que ele é percebido e tentam prendê-lo também, mas ele foge e o seu lençol fica na mão ali dos soldados, né, do sumo sacerdote, enfim, e ele então foge sem roupa. A única explicação que há para esse jovem que acompanha tudo com pouca roupa, não é? E por fim, a última parte do nosso texto aqui, antes da gente ir para a aplicação, nós temos os acontecimentos do Sinédrio. Vamos entender aqui, ó. A quinta-feira, primeiro, Jesus pede para os seus discípulos irem até Jerusalém preparar a Páscoa. Depois eles vão até o cenáculo, que é o lugar onde prepararam a Páscoa, e Jesus come a Páscoa com seus discípulos. Ali anuncia o traidor e institui a Santa Ceia. Partindo dali foram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus anuncia que Pedro ia traí-lo, onde Jesus vai orar e os seus discípulos dormem, e também onde Jesus é preso, quando Judas chega com aqueles soldados e ele é preso. Agora, esses próximos acontecimentos estão na quinta-feira e acontece lá no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal composto por 71 participantes e era um tribunal autorizado, legitimado por Roma. Esse tribunal, composto por 71 lideranças judaicas, eles podiam julgar qualquer assunto, menos pena de morte. Por isso eles precisaram, inclusive, levar Jesus a Pilatos. De Pilatos ele foi para Herodes e depois retorna, né? Eles não tinham autoridade para aplicar a pena capital, mas outras coisas mais eles podiam legislar, ou melhor, julgar. Mas é tão interessante que eles querem matar Jesus. Então, para começar, esse tribunal não é legítimo. Eles estão julgando Jesus com o fim de matá-lo. Eles não tinham autoridade para isso. Já começa errado esse julgamento. Se fosse hoje, a defesa poderia apelar que aquele julgamento não era legítimo, não é? E é o que está acontecendo aqui com Jesus. Um julgamento ilegal e um julgamento cruel. Diz assim o texto a partir do versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote
e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o vimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Gente, que cena terrível. Jesus é levado para o sinédrio para julgá-lo para a pena de morte, um tribunal que não tinha autoridade para esse tipo de julgamento, e ali eles começam a convidar testemunhas falsas, que começam a testemunhar falsamente contra Jesus, mas não há coerência entre eles. Até que, como diz o texto, o sumo sacerdote pergunta a Jesus: nada você responde? E ele fica em silêncio. Depois ele pergunta: você é o Filho de Deus? Você é o Cristo? Jesus então dá testemunho de si mesmo e da sua missão. Ele diz assim: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens, ou vindo com as nuvens do céu. Ali, o sumo sacerdote rasga suas vestes numa expressão de escândalo e diz: não precisamos mais dessas testemunhas. Agora ele mesmo acabou de se complicar, porque isso é uma blasfêmia. Quando ele diz que é filho de Deus, ele está querendo se fazer igual a Deus. E então, eles tomam Jesus, batem em Jesus, diz o texto que eles cospem em Jesus, dão um murro nele, cobrem a cabeça dele e dão bofetadas, dizendo: profetiza quem te bateu. Ou seja, Jesus ali começa a sua terrível paixão, a sua terrível humilhação, num julgamento completamente ilegal, injusto e cruel. Esse texto termina indo até o 72, cumprindo aquilo que Jesus havia dito, porque ali no Sinédrio acontece também de Pedro negar Jesus, como já havia sido anunciado pelo próprio Cristo. Versículo 66 diz assim: estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Como Jesus havia dito, Pedro o negaria, não é? E o negou. E o negou covardemente, não é? O pastor seria ferido e as ovelhas dispersariam. E foi exatamente isso que aconteceu. Esses são os acontecimentos da quinta-feira. Vamos recapitular? Na quinta-feira, os discípulos, por ordem de Jesus, vão a Jerusalém preparar a Páscoa. No fim da tarde, no início da noite, Jesus e os seus discípulos vão até o cenáculo, o lugar onde os discípulos prepararam para comer a Páscoa. Ali naquele lugar, o traidor é indicado. Ali naquele lugar, Jesus institui o sacramento da ceia.
Saindo do cenáculo, eles vão até o Monte das Oliveiras e ali ele anuncia que Pedro negaria, Pedro diz que não ia negar. Jesus vai orar, ora no momento de profunda angústia, pedindo a Deus misericórdia. Seus discípulos dormem, Jesus vai lá, acorda os discípulos e diz: o traidor está chegando. E realmente chega. Pedro, Judas, aliás, e uma turba de homens com porretes e espadas vão prender Jesus. E quando Judas chega, beija Jesus e o chama cinicamente de mestre. Eles então encaminham Jesus até o Sinédrio, que era aquele tribunal de líderes judeus, 71 líderes judeus, que podiam julgar por ordem, por autoridade de Roma, podiam julgar qualquer assunto, mas não assuntos de pena capital, pena de morte. Eles então fazem ali um julgamento à noite, que também era ilegal. Eles levantam testemunhas falsas contra Jesus, que não tem a menor coerência, mas ali Jesus revela o seu caráter divino como Filho de Deus, como aquele que vai vir nas nuvens glorificado para julgar os vivos e os mortos, e ali aqueles homens ficam escandalizados e condenam Jesus à morte. Lógico que outros mais acontecimentos virão, ainda há outros tribunais que Jesus será apresentado, e o capítulo termina com Pedro fazendo o que Jesus disse que ele faria. Pedro nega Jesus de forma descarada, mas quando ele termina de negar, cai em si e começa a chorar e começa a sofrer por ter sido tão covarde, não é? Algumas coisas para nossa reflexão, e eu quero, por favor, preste atenção. Você que me acompanhou até agora, eu te agradeço por isso. Você que me acompanhou, que entendeu o texto, esses textos todos que nós conversamos, tem umas aplicações muito importantes. Veja só, para a gente refletir. Primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é a verdadeira Páscoa. Esse texto deixa claro para nós a antiga Páscoa que Jesus come com os seus discípulos, e agora na ceia, na comunhão, Jesus anuncia a verdadeira Páscoa. E ele diz: sabe aquele cordeiro lá do Antigo Testamento que salvou os primogênitos? Pois bem, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tiver o meu sangue, quem estiver marcado com o meu sinal, esse tem seus pecados perdoados e a morte não mais o alcançará. A morte eterna não mais o alcançará. Creia nisso, diz a palavra, creia nisso e você será salvo. Creia que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele é a verdadeira Páscoa, a verdadeira libertação. Outra coisa que esse texto nos ensina é que melhor é não nascer que viver para amar o dinheiro. Judas, próprio Cristo anunciou: o traidor está entre nós, é aquele que mete a mão no prato comigo. Eu digo a vocês que, como está escrito, tem que acontecer, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria não ter nascido. Vale lembrar que Judas traiu Jesus por míseras 30 moedas de prata. Sem dúvida nenhuma, melhor é não nascer do que viver amando o dinheiro. Valorize a coisa certa. Valorize pessoas. Valorize Deus. Realinhe as prioridades no seu coração. Nós não devemos amar coisas, mas sim pessoas. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Deus nos amou em Cristo Jesus. Realinhe suas prioridades, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Outra coisa que nós aprendemos aqui: vigiai e orai, a carne é fraca. Aqueles discípulos vão com Jesus lá para o Monte das Oliveiras, para o Getsêmani, e eles tinham ali a missão de simplesmente orar, falar com Deus, interceder para que Deus de alguma maneira aliviasse todo aquele fardo que Jesus estava prestes a enfrentar, mas eles dormem. E Jesus dá ali uma importante lição. Meus queridos, o Espírito de Deus está pronto. Ele nos dá poder para enfrentar as tentações, as lutas, para enfrentar as batalhas da vida, mas a carne continua fraca. É por isso que nós precisamos vigiar e orar. Assim como você precisou comer hoje, você comeu hoje alguma coisa?
Eu acho que sim, não é? Possivelmente você tomou café da manhã, almoçou, tomou café da tarde, jantou. Se não jantou, depois dessa live eu acredito que você vai jantar. Se você precisa alimentar o seu corpo, matéria, o ser humano é mais do que matéria. O ser humano é corpo, matéria, mas também é alma, é espírito. É um ser de natureza espiritual também. E assim como você teve que nutrir o seu corpo físico, você também precisa nutrir a sua vida espiritual, nutrir a sua alma. E como fazer isso? Vai orar, vai ler a palavra de Deus, vigia e ora, para que você esteja forte, preparado para o dia mau, porque o dia mau vem sobre todos nós. Se alguém, algum pregador em algum lugar dizer para você que porque você crê em Jesus, você está imune dos sofrimentos da vida, esse sujeito é um mentiroso. Porque assim como qualquer pessoa, mesmo que você creia em Deus, vem situações difíceis, vem provações, tentações, perdas, frustrações, sofrimentos diversos, como vem na vida de todas as pessoas. A diferença é que se nós vigiamos e oramos, estamos preparados para esse dia mau. Nós estamos enfrentando dias maus. E você está preparado? Você sairá vitorioso ou você se perderá no caminho? Jesus nos ensina, vigie e ora, porque a carne é fraca. O texto também nos ensina que os que se julgam superiores, os que se julgam perfeitos, os que se julgam religiosos acima de todas as coisas, são os mais injustos e os cruéis. Se tem algo que o Evangelho faz por nós, é nos humilhar, porque o Evangelho diz que todos pecaram. Não há nenhum que seja completamente bom. Talvez você que está me assistindo aí se julga uma pessoa boa. Segundo a Bíblia, não existe um bom senão Deus. Sabe por quê? Porque a régua que a gente costuma medir é a seguinte: eu não sou perfeito, mas eu sou melhor do que muita gente aí, eu não tenho feito tanta coisa errada. Pelo contrário, eu até faço boas ações. Eu quero dizer para você que Deus não vai nos medir pelo pior dos homens, como a gente gosta de fazer. Eu não sou bom, mas não sou o pior, não é? Deus vai nos medir a partir do melhor dos homens. Ele vai nos medir a partir de Jesus. A régua de Deus para dizer se algo é bom ou se algo é ruim, meus queridos, a régua de Deus é do tamanho de Jesus. E Jesus foi um homem perfeito. Deus não admite nada menos que perfeição. Pois é, e aí lascou, porque eu não sou perfeito, você também não é. O que será de nós? É por isso que Jesus teve que vir morrer por nós. Nós precisamos de Salvador justamente por isso. Porque o salário do pecado é a morte. Porque nós pecamos, teríamos que morrer. Mas se morrêssemos essa morte, seria uma morte eterna. Vem Jesus então e, mesmo não tendo nenhum pecado, mesmo sendo o homem perfeito, ele morre no lugar de cada um de nós. Por isso é a obra de Jesus, por esse motivo Jesus veio ao mundo. Mas aqueles líderes religiosos se achavam superiores, se achavam melhores que Jesus. Você já imaginou que petulância? Aqueles líderes religiosos se achavam melhores do que o melhor de todos os homens. O arrogante não se enxerga. A pessoa soberba, ela não tem noção de que ela é um Zé Goela igual cada um de nós. Meus queridos, aqueles que se sentem superiores aos outros, eles são injustos, porque para fazer justiça, a gente tem que ser bem humilde. E eles são cruéis também, porque eles tratam Jesus com muita crueldade. Aqueles que se achavam santos, justos, eles cospem em Jesus. Eles dão um murro em Jesus, eles bofeteiam Jesus, eles blasfemam diante de Jesus. Que líderes bonzinhos são esses, hein? Porque, por pior que um ser humano seja, que direito nós temos de fazer isso com ele? Esses líderes religiosos são tão bons mesmo, são tão santos, são tão justos, que eles tratam aquele prisioneiro Jesus da maneira mais cruel, de uma maneira indigna. Meus queridos, e última lição que eu percebo desse texto, é melhor ouvir do que chorar. Pedro foi avisado, você vai me negar, Pedro. Jesus antes disso disse assim, Pedro,
Satanás quer pedir você para te peneirar. Pedro, eu tenho orado por você. Jesus já tinha avisado, Pedro, tem coisa pesada aí para cair sobre você, Pedro. Cuidado, meu querido. Ore mais, vigie mais. Mas, Pedro, eu não sei como é que você é, mas às vezes eu falo mais do que devia. Às vezes eu sou muito impulsivo, sabe? Eu acabo não medindo direito, sabe? Minhas ações e minhas palavras. E, nossa, tem hora que assim, eu pego cada porco. Você já ouviu isso, esse ditado lá? Aqui também em Palmeiras é assim, né? Lá em Minas a gente fala pegar porco, né? Falar o que não deve e depois queimar a cara de vergonha. Aqui nesse caso, Pedro não queimou a cara de vergonha, não. Pedro caiu num profundo choro, porque ele caiu em si mesmo. Jesus diz, Pedro, você vai me negar. E ele diz, vixe, vê lá, Jesus, que te negar o quê? Eu estou com o Senhor até morrer. E aí Pedro vai lá orar, nem ora, dorme. E Jesus diz, Pedro, vigia, ora, sua carne é fraca, meu querido. Ele não acredita, ele não ouve. Ele não dá ouvidos à palavra de Deus. E o resultado disso, ele cai em choro. Quantas vezes nós lemos, meditamos, ouvimos sobre essa palavra, que é o manual de instruções para a nossa vida. Aqui nós temos instrução para tudo, para o nosso casamento, para as nossas amizades, para a maneira de criar os filhos, para como tratar o dinheiro, como trabalhar, como cuidar da nossa saúde. Esse manual de instruções fala de tudo e nós não ouvimos. Acima de tudo, esse manual fala de Jesus, ele apresenta Jesus como o único e suficiente Salvador. Apresenta aqui nessa Bíblia Jesus como o único caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Mas mesmo assim a gente não quer ouvir. O resultado disso é chorar. Gente, eu não quero chorar mais. Eu quero dar ouvidos à palavra de Deus. Não é fácil. Nós dependemos de Deus para isso. Dependemos da graça de Deus para isso. Mas eu digo a vocês, eu não quero mais continuar errando nas mesmas coisas. E o que eu preciso fazer para isso é ouvir mais a palavra de Deus. Então, meu querido, guarde isso no seu coração. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é a verdadeira Páscoa. Jesus nos ensina também que é melhor não nascer que viver para amar o dinheiro. Jesus nos ensina, vigiar e orar porque a carne é fraca. Jesus nos ensina que os que se julgam superiores são injustos e cruéis. E Jesus nos ensina nesse texto também que melhor é ouvir do que chorar. Amém? Que Deus te abençoe aí onde você está. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu espero que, diante dessa exposição, é um texto longo, do 12 até o 72, né? Afinal de contas, são 50 versículos aí, né? Ou mais um pouco, né? 60 versículos. Isso. Eu sou tão bom de matemática, vocês não têm noção. E aí, em todo esse texto comprido, mas muito foi dito da palavra de Deus. E é ela que alimenta a nossa fé, é ela que nos estrutura, é ela que nos direciona conforme a boa vontade de Deus. Creia em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Amém? Amém, então. Gente, eu quero orar por vocês, nós vamos orar agora. Antes de orar, eu quero cantar ainda uma musiquinha, uma canção. E enquanto eu canto essa canção, se você tiver algum pedido de oração, se você quiser que a gente interceda pela sua vida, aproveite essa canção que logo após nós vamos orar, tá bom? O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoites, carne e dor. Em obediência ao Pai, na cruz se
salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Amém, amém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome dele, amém? Nós vamos orar hoje pela Alzira, a nossa irmã pediu pelo YouTube, lá no nosso canal no YouTube, ela pediu para que orássemos pela mãe dela, também pelos nossos idosos ali do Centro de Convivência Dom Bosco. Alzira, vamos orar por você, pela sua mãe e também por todos os idosos, tá bom? Vou orar pela minha mãe também, a dona Ireni, ela pediu oração também num dos nossos vídeos aqui, ela pediu pela sua saúde, então eu vou orar também pela minha mãe. E quero ver aqui quem mais, né, pediu oração para nós, quem mais entrou desde a última vez que nós vimos, né? Entrou também a Aparecida Garcia, deu boa noite, o Igor Oliveira, a Rosileide Fátima, a Thaís, já disse, né? A Nilza, o Fabrício disse sim, parente de coração principalmente. Fabrício, Deus te abençoe, viu? O Sr. José pediu oração por toda a igreja e pela nossa nação, vamos orar. A Francisca pediu oração pela sua família, pela nossa nação, que Deus tenha misericórdia de todos. Entrou aí também a Elaine Lopes do Amaral. Boa noite, Elaine, Jesus te abençoe, um abraço para você, para o reverendo Enes. Saudade de vocês, viu? Que Deus abençoe aí nesse momento. O Dejair também entrou aí, o Dejair foi meu colega também lá de seminário. Reverendo, um abraço, Deus abençoe. Narcisa está aí com a gente. O João Marcos, obrigado pela presença aí também. Vanessa pediu oração pela cura e fim da pandemia, pela vida financeira da igreja também. Amém, meu irmão, vamos orar por isso. O senhor Antônio pediu oração pelas famílias, pela família dele. Orar também pelos missionários da igreja perseguida. Amém, em nome de Jesus. Está aí com a gente o Lucas Ferreira. O Zili está com a gente, a Cida, sua esposa, o André com a gente também, a Marli, a Assunção, Anderson Alves, a Adeline, a Cacau, quem mais aqui com a gente que eu não falei? A Marlene, obrigado, viu, minha irmã? Que Deus abençoe vocês aí em Porto Ferreira, viu? Em nome de Jesus. A Viviane pediu oração para toda a família, pela igreja. E também pediu oração para todos que acompanham a live todos os dias. Olha, tem um público fiel aí, hein, gente? Tem gente que está firme aí todos os dias da nossa transmissão. Vamos orar, vamos derramar o nosso coração diante de Deus, Ele que ouve as nossas orações e se compadece de nós. Você pode fechar seus olhos, eu quero orar pela sua vida, por todos esses pedidos. Eu tenho certeza que mesmo à distância, o Senhor Jesus, a sua graça, o seu Espírito te alcança aí onde você está. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nesta hora eu invoco o teu santo nome e rogo, Senhor, que as tuas bênçãos, o teu socorro e a tua misericórdia esteja, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está me assistindo nessa hora. Vários pedidos de oração, ó Deus, nós te apresentamos. Pedidos, ó Deus, sobre saúde, sobre finanças, sobre, ó Deus, queridos missionários que servem a tua obra espalhados pelo mundo, pedidos, ó Deus, pelas famílias,
pedidos, Senhor, mais diversos, inclusive pedidos, ó Deus, que estão no nosso coração, aqueles que talvez a gente nem comenta com ninguém, mas o Senhor sabe quais são as nossas necessidades. Senhor, alcance o teu povo nesta hora. Que a tua bênção, que a presença gloriosa do teu Espírito Santo, essa presença vitoriosa, essa presença que conduziu o teu povo no deserto em segurança, esteja sobre a vida de cada um de nós nesta hora. Eu te peço isso, Senhor, e como diz a tua palavra, para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, antes, ao invés de ansiedade, apresentar diante do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ó Deus, nesta hora eu oro, suplico, e desde já te agradeço, porque o Senhor é o único Deus, é aquele Deus que trabalha em favor da vida daqueles que em ti esperam. É no nome de Jesus, Senhor, que fazemos esta oração. E você, meu irmão, minha irmã, receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do Pai e que o consolo, a alegria, a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que bom que você me acompanhou até aqui. Hoje a nossa live está um pouco extensa, né? Por isso eu vou bem rapidinho nos avisos. Meus queridos, todo dia, meio-dia, a nossa igreja está reunida num lugar chamado oração e você é convidado a orar com a gente. Onde você estiver, separe um tempinho, meio-dia e ore com a gente. Nós vamos estar juntos, todos diante do trono, da sala do trono do nosso eterno Pai, tá bom? Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos acompanhe aí, sempre temos novidade para vocês, tá bom? Quero lembrar que o atendimento pastoral aqui na igreja continua de terça a sábado, de 9 a meio-dia e das 2 da tarde às 5. Podem vir para a gente orar, se você precisar de um aconselhamento, se você precisar se encontrar com o pastor, eu estarei aqui para poder te atender com toda a alegria no meu coração, tá bom? E amanhã, às 19 horas, a nossa live, e amanhã é um dia muito especial, hein? Nós aprendemos, né? Nós descobrimos o que aconteceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e os acontecimentos da sexta-feira da paixão. O que aconteceu na sexta-feira? Nós vamos descobrir juntos amanhã às 19 horas na live Paixão de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui e até amanhã.